Eu acredito o seguinte, se você não tem um ambiente que te proporciona as oportunidades, você mesmo tem que criar suas oportunidades, né? Então, eu tive isso desde muito pequeno, que eu não posso me contentar com um ambiente que não fomenta aquilo que eu espero. Então, se esse ambiente não é para mim, eu tenho que buscar um outro ambiente. E isso está muito claro desde o início. Quando eu estava lá no meu bairro, eu sentia que meu bairro não era o bairro que iria me levar para algum lugar. Terminei o meu ensino fundamental, falei, eu quero estudar fora desse bairro, eu vou para um bairro mais distante possível. Pegava ônibus e estudar num outro ambiente para poder conhecer pessoas diferentes de outras realidades. E assim foi com as empresas onde eu trabalhei. Então, e o mesmo se aplicou aqui em Nova York. Enfim, mas chegando aqui em Nova York, 2012 eu recebo uma proposta, essa plataforma que eu criei lá em 2009 começou a ganhar um certo volume e eu recebo uma proposta de compra dessa plataforma. Que na verdade era um site, né? Era um site, mas ela já virou uma plataforma porque a gente já tinha assinantes, nós tínhamos uma base de pessoas, já tínhamos 16 mil assinantes na época, 500 mil de acessos no nosso conteúdo. Assinantes pagantes. Pagantes, a gente já tinha um certo volume, 32 colaboradores, daí eu recebo uma proposta de compra de uma empresa de outbound marketing e vendo essa empresa para eles. E aí eu falo, acabou esse ciclo. Mas por uma puta grana do tipo, vou morar no Caribe. Não, pra época foi um valor que me ajudou muito, pra te falar a verdade, assim, me ajudou bastante. Não vou dizer que mudou a minha vida por completo, mas me ajudou muito. E aí eu vendo essa... eu também não tinha essa experiência, talvez não fosse o melhor momento para ter vendido, talvez não tenha sido o melhor deal que eu poderia ter feito com as informações que eu tenho. Talvez não devesse vender 100%. Exatamente, Enfim, talvez pudesse ter procurado mas eu acho que capitalist. mas eu acho que na época eu não tinha nem noção de que isso existia. Eu estava começando a receber algumas propostas. Propostas de empresas de tecnologia porque na época, se a gente voltar um pouquinho, hoje a gente tem Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, enfim, a gente tem todas essas plataformas para divulgar. Mas na época, o que era como você causava impacto no online? Era a produção de conteúdo pura. Você não tinha como impulsionar o seu conteúdo. Então, naquela época, tinha uma tendência que era empresas que trabalham em um determinado ramo compravam uma vertical que produzia conteúdos naquele segmento. E aí, essa empresa enxergou que nós éramos essa vertical e compraram, viraram uma agência, enfim, ganharam diversos prêmios, foi reconhecida pela Copblog, enfim, tem alguns prêmios aí que eles já ganharam. Anyway, vendo essa plataforma, minha esposa estava trabalhando no banco, a gente já estava visitando os Estados Unidos com uma certa frequência, e aí chegou no momento... Visitando, você disse, você vinha como só turista. Turista. E aí mas já tinha vindo para cá, já tinha, desde 2008, 2009, eu já estava visitando sempre a Flórida, a Flórida. E aí, desde a primeira visita, você se deslumbra, porque você vê aquele... e eu tô falando de 2008, então as coisas estavam extremamente baratas. Então a gente viu aquele universo, não era um plano morar fora, nunca foi sonho em um dia morar nos Estados Unidos, não era isso que a gente buscava. Mas aos poucos a gente foi alimentando aquele desejo de ter uma experiência aqui. Até que em 2012 chega esse momento. Eu venho dessa empresa, estava bem na minha carreira lá no Brasil, começando bem a minha carreira lá no Brasil. Minha esposa já estava há 4 anos no banco onde ela trabalhava, também estava indo bem na carreira dela. Só que o Brasil estava num momento... a marolinha não tinha atingido o Brasil... E a visão a visão externa do Brasil era uma visão positiva. Que essa era a vez do Brasil, capa do The Economist, o Cristo decolando. Então a gente entendeu que naquele momento seria o momento ideal para fazer o intercâmbio, porque a gente poderia voltar para o Brasil e aproveitar as oportunidades que o Brasil iria gerar economicamente, né? A gente sabe que quem fala inglês tem de até 60% a mais de salário, né, nas posições. Então a gente pensou assim, se eu estou indo bem agora, falando inglês, a gente vai decolar literalmente. Então, esse era o nosso objetivo. Setembro de 2012, arrumamos as nossas malas e aterrissamos aqui no dia 24 de setembro de 2012. Para fazer um curso de inglês. E inicialmente por quanto tempo? A princípio por 1 ano. Eu vim para fazer 3 meses, porque eu ainda estava nessa empresa, que era a Business School. Eu fazia em paralelo com a minha empresa.
E a Vanessa, que é a minha esposa, tinha vindo para fazer 1 ano. Então ela ia ficar 1 ano, eu ia ficar os 3 meses, voltar para lá, de repente voltar para cá, fazer mais uns 3 meses. Mas a princípio 3 meses. Acontece que terminou os 3 meses, eu pedi mais uma extensão para mais 3 meses, para mais 3 meses. Quando deu os 9 meses da minha esposa, chegou um momento em que a gente tinha que decidir. Ou voltar para o Brasil ou continuar nos Estados Unidos. E adivinha qual foi a nossa escolha? Foi ficar aqui em Nova York. E aí, mas e por quê? Na hora, o que vocês pensaram? O que foi o motivador de não quero voltar? Pelo estilo de vida, a segurança. Nós enxergávamos na época o quão rápido as coisas poderiam acontecer aqui, de pessoas que a gente conheceu, de coisas que a gente via acontecendo entre a comunidade brasileira. O fulano de tal fez tal coisa e conseguiu um resultado X. Tá desenvolvendo tal projeto e o projeto andando nessa velocidade. Os nossos próprios amigos, inclusive que haviam sido contratados no Brasil e que tinham vindo para cá trabalhar, já estavam evoluindo na carreira assim, em 3, 4, 5 meses. Já tinham tido promoção, já estavam ganhando bem, já estavam morando bem. E aí a gente pensou, olha, é isso que a gente quer para nossa vida. A gente está começando a vida, né, juntos e tal. Eu acho que a gente poderia tentar. Se não der certo, a gente volta. A gente tem a nossa família lá, a nossa estrutura tá lá. Tá, mas até então vocês não faziam ideia do como é que você ia fazer, não, zero, como é que você ia se legalizar, zero. Como é que você ia resolver todos esses perrengues. Hoje em dia você tem muita informação na internet. Muita, muita. Então você tem experiência de pessoas que já vieram para cá, que compartilham tudo. Naquela época, você não tinha tanta informação sobre que tipo de visto. Você, assim, no máximo eu entendia que existia o visto de investidor, $500 mil, e eu não tinha esses $500 mil. $500 mil para você poder ter o green card, ou você tinha o visto de turista. É isso que eu tinha na cabeça. E foi assim durante muito tempo. Mas hoje em dia você tem assessoria que você pode contratar, que vai analisar ali teu histórico e vai te dizer qual é o visto mais adequado para que você possa imigrar legalmente para os Estados Unidos. Se você está aqui, o que você pode fazer para conseguir uma aplicação? Dá para aplicar estando aqui nos Estados Unidos. Tá, mas aí o que você fez? Procurou um advogado? Aí eu fui procurar uma assessoria. Fui procurar uma assessoria de imigração que aqui tinha um escritório em Nova York. Exatamente, aqui em Nova York. Brasileiros ou americanos? Eu busquei alguns brasileiros primeiro, me decepcionei em alguns. Isso que eu ia falar, alguns são... Me decepcionei, primeiro porque o que eu encontrei, não é a maioria, tá? Não tô dizendo que isso é a maioria, mas foram as minhas experiências. Quando eu comentava com eles que eu tinha um visto de estudante, teve advogado que desligou na minha cara. Não, eu não atendo estudante. Desligou o telefone. Eu não faço isso. Por quê? Porque eles queriam casos que já fossem casos ganhos, entendeu? Não quer ter o trabalho de montar um case, analisar o teu histórico. Até que nós tínhamos um amigo que estava morando na Califórnia. Ele havia trabalhado com a minha esposa, já tinha imigrado para cá. Estava trabalhando na Califórnia e aí ele postou um dia na rede social dele falando: olha, queria agradecer a minha advogada, tal, fez um trabalho brilhante, ela me ajudou com isso, tal. E ele falou: por que não tentar com essa advogada? Primeiro nós somos um advogado americano, e aí sim esse advogado americano foi o primeiro. Entre todos os advogados, a gente já tinha visitado uns 5. Foi o primeiro que abriu os olhos para alguns tipos de vistos que eram possíveis com o nosso histórico. De coisas que eu já tinha feito no Brasil, de palestrar, de viajar, de ter uma carreira iniciando no marketing, de projetos que eu já tinha feito, da empresa que eu já tinha vendido. Então, quando ele olhou isso, ele falou: olha, você se encaixa nesse daqui e nesse aqui. Tem esse outro que talvez você não tenha ainda todos os requisitos, mas se você focar, você pode conseguir todos os requisitos e a gente aplica. Ele me deu 3 opções. E aí a gente voltou um pouquinho mais aliviado para casa. E aí nós vimos esse comentário desse nosso amigo, falamos: vamos ligar para essa advogada? A gente comenta que a gente foi nesse advogado americano, que ele abriu essas opções, e vê o que ela diz para a gente. Ela pediu uns 2 dias para analisar o que a gente tinha passado de informação para ela, né? Do nosso histórico. E ela é uma excelente advogada. Nossa advogada até hoje. Brasileira. Mas na época ela tinha um escritório, hoje ela tem 5. Ela é incrível. Enfim.
E aí ela pediu 2 dias. Ela falou, olha, se não for o caso, se eu souber que vocês não vão passar, eu não vou enganar vocês, eu não vou pegar dinheiro. Me dá 2 dias, eu vou analisar exatamente o que vocês têm na mão. Se existir a possibilidade, a gente vai lutar até o último dia para conseguir que vocês consigam visto. Agora, se não for, eu vou ser bem franca com vocês e não vou pegar o caso. E aí vocês podem tocar com qualquer outra pessoa. 2 dias ela ligou e, para nossa surpresa, a gente se qualificava para um visto que na época foi o O1, né? Então, um visto de habilidades extraordinárias, que geralmente ele é concedido para quem tem habilidades extraordinárias no campo artístico, né? Que é o mais conhecido, que é o de cantor ou atleta. Mas existe uma terceira categoria no visto O1, que é o visto para business, quando você tem habilidades extraordinárias em negócios. E eu me encaixava nessa categoria. E aí foi a virada, a partir do momento que a gente viu que existia essa possibilidade, vamos correr atrás para fazer isso acontecer. E aí a gente começou a levantar todos os documentos, todas as provas, tomou um baita de um tempo para poder fazer isso. Eu sei como é que é. E aí gastou quanto com isso? Na época não foi tão alto, tá? A gente gastou, acho que em todo o processo, com traduções, com... Porque o caro são os honorários do advogado, né? A gente gastou, acho que uns 8, 10 mil. Foi bem barato. Hoje em dia cobram geralmente 20 mil. Você não faz por menos de 15 mil dólares. Não faz por menos de 15 mil. Bom advogado é 20 mil dólares só o processo. A gente pegou bem na época isso daí. Eu peguei bem quando a gente chegou aqui, porque eu peguei o dólar a 1,53. E a gente teve a sorte de encontrar com ela nesse momento. Ela é super renomada hoje em dia. Vários artistas extremamente conhecidos, cantores, empresários são clientes dela. Mas, enfim. Aí resolveu o visto. Aí você resolvemos falou, ok, o visto, não tô ilegal. Menos uma preocupação. Tá. Porque eu acho que essa é a maior preocupação de quem quer viver construir uma vida organizada, sólida, precisa estar legalizado, né? Exatamente. Mas aí, ok. Aí resolveu o visto, e aí você ainda acabou o curso de inglês em algum momento e você seguia um desempregado. Não, na verdade, assim, como que funcionou todo esse processo aí, né? Estávamos aqui há 1 ano, decidimos ficar em Nova York, e aí nós decidimos buscar uma alternativa legal de continuar vivendo aqui no país, tá? E isso tomou um período, e a gente não podia ficar parado, né? Tava buscando ali alguma alternativa, fazendo algumas coisas. Nesse meio tempo, a minha esposa, que sempre gostou de cozinhar, não é a área dela, né? Ela é administradora, mas ela sempre gostou de cozinhar. E aí ela comentou comigo, olha, eu acho que a gente não podia ficar parado, eu acho que eu podia fazer alguma coisa pra gente, de repente, fazer uma grana pra pagar uma conta de telefone, colocar um crédito, fazer uma compra semanal. A gente fez ali uma análise do nosso budget, né? Planejamos o nosso budget semanal e tudo mais. E aí ela começou a buscar algumas coisas para empreender mesmo, fazer alguma coisa em casa. E na época eu lembro que ela tinha pensado em brigadeiros. Eu fui fazer um benchmarking, né? Procurar uma na internet para ver se tinha gente já fazendo. E encontramos 2 pessoas que já tinham saído até no New York Times, estavam indo bem, são nossas amigas até hoje. Tem uma passagem com uma delas que é bem interessante. Foi graças a ela que a gente decidiu 100% focar no nosso negócio. Uma delas é aquela brigadeiria que fica lá no Sorro. Tribeca. Isso fica no Sorro, fica no Sorro. É a da Mariana. É muito bom. É muito bom. E na época eu conheci a Mari, ela teve uma trajetória muito parecida com a nossa. Ela começou na cozinha dela no Brooklyn, e aí depois ela migrou para a cozinha de um restaurante de um amigo dela, e em seguida ela abriu a loja dela. Eu conheci no momento em que ela estava nessa cozinha do restaurante do amigo. E aí a Vanessa tinha visto os brigadeiros, eu falei, Van, a gente já vai entrar aqui numa concorrência. Tem 2 pessoas disputando aqui em Nova York, estão super bem, as pessoas já conhecem e tudo mais. Vamos procurar uma outra coisa, que seja um pouco mais simples de repente. E aí ela fazendo as pesquisas e tal. Nesse meio tempo, uma amiga nossa que morava aqui veio fazer uma pós em marketing, estava organizando um aniversário. E aí ela falou, olha, como vocês gostam de cozinhar e tudo mais, a missão de vocês é trazer as coxinhas para a festa. Vai ter um monte de brasileiro e americano lá, então traz umas coxinhas, tá, uns aperitivos, a gente vai tomar uma cerveja e vocês são os responsáveis. E a gente não tinha zero noção de fazer coxinha, não tinha a mínima ideia de como é que fazia. Pensamos o seguinte, tem uma rua aqui perto de casa, inclusive aqui onde a gente está, né, a Little Brasil.
que é uma rua que fica no centro de Nova York, que antes era cercada por restaurantes brasileiros, muitos restaurantes brasileiros. Então, a nossa ideia era, vamos ligar nesses restaurantes brasileiros, a gente encomenda um centro de coxinha e leva as coxinhas para a festa. Mas, para nossa surpresa, não tinha ninguém, a gente ligou em vários deles, ninguém fazia coxinha de festa, eles não entregavam, e aí fomos pro Facebook, né, porque era a opção que tinha. Encontramos ali alguns grupos, nada muito profissional, e assim, eu só posto tal dia, olha, eu não entrego, eu não posso fazer desse jeito, só posso fazer essa quantidade. Até que a gente encheu o saco, falou assim, não, vamos matar essa responsabilidade, a gente mesmo vai fazer, não deve ser tão difícil fazer coxinha. Entramos ali na internet, pegamos alguns vídeos, uma receita e fizemos a nossa coxinha. Só que a gente não sabia moldar at all, como fazer uma coxinha na mão. Fizemos ali umas bolinhas, amassamos um frango com a massa e levamos para a festa. Para nossa surpresa lá na festa, foi assim, um alvoroço. As pessoas... uma sensação. As pessoas adoraram a coxinha. A pseudo-coxinha, né? Adoraram a coxinha. Eu queria... Vocês não fazem para um outro evento, eu queria levar para casa, vocês têm congeladas e tal. E a gente, cara, não. A gente não vende coxinha, a gente não faz isso. E aí essa nossa amiga, vendo esse alvoroço entre os americanos e os brasileiros, ela veio e falou pra gente, olha, vocês não tinham comentado que vocês queriam empreender, estavam buscando alguma coisa? Será que não tá aí a ideia de vocês? E a gente voltou com isso na cabeça. Eu acho que tem alguma coisa. Vamos pesquisar direito para ver se não tem realmente ninguém fazendo? E aí a gente começou a pesquisar. Zero. E não tinha coxinha em Nova York. Coxinha em Nova York, não tinha coxinha profissionalmente falando nos Estados Unidos. A gente abriu esse caminho para... Hoje existem outras empresas que fazem, até empresas que estão crescendo, distribuindo congelado e tudo mais, mas tudo veio pós esse processo que a gente fez de ir lá, trabalhar a marca, mostrar que a gente estava aqui no mercado, porque a gente tem um trabalho de mídia desde o início. Como eu venho dessa parte de marketing, né, a gente sempre investiu muito em comunicação, em PR. Então, foi uma coisa que a gente teve cuidado desde o início. Tá, aí você começou, montou um negócio de coxinha. Voltamos para casa, lá no nosso apartamento. A gente viu que, como a gente não sabia moldar na mão... Você morava onde, né? Nessa época eu morava aqui na Lexington, pertinho aqui do... Morava dentro de Manhattan. Morava dentro de Manhattan, num apartamento minúsculo que dava para sentar no sofá e lavar a louça ao mesmo tempo. Era tão grande quanto isso.